Inocente e abandonada, ela descobre o amor verdadeiro no último minuto do casamento. O clima na pequena cidade de São Vicente era de festa, mas, para Laura, tudo se misturava em um turbilhão de emoções. Vestida com um lindo vestido branco que apertava seu peito, ela estava prestes a entrar na igreja para um casamento arranjado que nunca quis. Os olhares dos parentes eram como facas, cortando seu coração tímido, enquanto a expectativa enchia o ar. Ela fingia estar feliz, mas a verdade era que seu espírito sonhador se sentia preso em correntes invisíveis. A igrejinha de seus olhos se encontraram, e uma eletricidade percorreu seu corpo, como se ele fosse a resposta a todas as perguntas que nunca ousou fazer. Ela sentiu um nó na garganta e um aperto no peito que jamais havia sentido antes. Um amor verdadeiro? Era isso? As pessoas ao redor pararam de falar, e o murmúrio deu lugar ao silêncio. Os olhos de Lucas, com um brilho carismático, pareciam entender todo o seu medo e insegurança. Laura ficou paralisada, dividida entre a obrigação e uma vontade avassaladora de correr até ele. O tempo parecia elástico, esticando cada segundo, até que finalmente alguém se mexeu. A cerimônia prosseguiu, mas Laura já não ouvia nada. Ela estava absorta no magnetismo que emanava daquele desconhecido. O padre começou a falar, mas sua voz era apenas um eco distante. No instante em que foi declarado que seus votos se tornariam realidade, algo dentro de Laura implodiu. Uma onda de coragem a invadiu, e sem pensar duas vezes, ela caminharam em direção ao altar. Mas em vez de se unir ao noivo, virou-se abruptamente, corando sob os olhares chocados da multidão. Com o coração pulsando, dirigiu-se a Lucas, que, pasmo, a observava. Ela não sabia por que estava fazendo aquilo. A reação das pessoas atrás dela, os sussurros de espanto, tudo ficou irrelevante. Laura então fugiu em direção à saída, puxada pelo magnetismo do desconhecido. Ele a seguiu. O mundo atrás se desvanecia, e enquanto corriam, um raio de esperança surgiu entre eles. Após a fuga, num pequeno café na esquina da rua onde Lucas a levou, a verdade finalmente se desenrolou. Ele era o irmão mais novo do noivo, afastado da família por desentendimentos antigos. Laura não sabia o que fazer. O amor que sentia era avassalador, mas as expectativas da família pareciam empurrá-la de volta à realidade opressora. Agora, entre o amor verdadeiro e as obrigações familiares, ela precisava decidir. Havia mistérios e rivalidades que começavam a emergir e Laura não podia ignorá-los. Com o coração a mil e a mente confusa, ela se permitiu sonhar. Mas teria coragem para enfrentar a tempestade que se aproximava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura se sentou à mesa do café, cercada por um turbilhão de emoções. O aroma forte do café recém-passado misturava-se com a tensão no ar. Lucas a ouve. Como ela podia sentir tanto em tão pouco tempo? O mundo ao redor delas parecia ter se esvanecido, mas nesse momento apenas eles existiam. Você não pode simplesmente ir embora, Lucas disse, seu tom cheio de preocupação.
mas também um toque de urgência. Eu não quero te pressionar, mas precisamos entender isso. Laura olhou ao redor, tentando afastar a insegurança. E se eles nos pegarem? O pensamento do noivo a assombrava, mas o que sentia por Lucas era mais forte. Era como se uma mão invisível puxasse seu coração em direção a ele. Mas antes que pudesse responder, o barulho da porta se abriu abruptamente. Um grupo de pessoas entrou, e entre elas estava a noiva, ainda vestida de branco, com um olhar irado. "Laura!" ela gritou, como se as palavras fossem uma arma afiada. "O que você estava pensando?" A atmosfera ficou pesada e todas as cabeças se viraram. O café, que antes parecia um refúgio, agora era um palco de uma tragédia. "Você não pode destruir minha vida assim! Você é uma traidora!" Laura sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? A tensão crescia e Lucas se levantou, posicionando-se entre elas. "Ela não está fazendo nada de errado. Isso não é só sobre você." Mas a noiva não se deixou intimidar. Seus olhos estavam cheios de fogo. "Você não entende, Lucas." Ela virou-se para Laura, os olhos brilhando com raiva e mágoa. "Você não faz ideia do que está fazendo. Ele não é quem você pensa que é." Laura ficou paralisada. O que as palavras dela significavam? Lucas a olhou com uma expressão que misturava surpresa e medo. "Do que você está falando?" ele perguntou, já se virando para Laura. "Eu sou quem eu sou. Eu sou o que você escolheu." A noiva sorriu, uma risada amarga. "Ah, você realmente acredita nisso?" "Lucas, você não sabe nada sobre a sua própria vida." "Ninguém sabe." E então o tom se tornava mais grave, mais sério. "Ele não é só o irmão do seu noivo. Eu sei coisas sobre ele que você nunca imaginou." Laura sentiu o coração disparar. "O que você quer dizer?" Sua voz tremia, as palavras eram quase um sussurro. A tensão no ar era palpável. A sala parecia girar, enquanto ela lutava para entender. Ele é o responsável pela razão da minha família estar dividida, Laura." "Você não sabe que ele foi embora por causa dos nossos segredos? Os segredos que estão se desenrolando agora?" O olhar da noiva começou a se suavizar, misturando-se com um toque de tristeza. "Se você se envolver com ele, não poderá escapar." Laura olhou para Lucas, procurando respostas, mas ele estava perdido em seus próprios pensamentos, a expressão confusa. Uma onda de emoção a envolveu e ela percebeu que sua escolha não afetaria apenas a vida dela, mas a de muitos outros. O amor que sentia estava agora tingido de incerteza e medo. Ela estava prestes a entrar em um labirinto desconhecido. O café, que antes parecia ser um lugar de refúgio, agora estava repleto de segredos e promessas quebradas. O passado de Lucas estava prestes a se revelar, e cada segundo que passava aumentava seu pânico. O que mais ela não sabia? E mais importante, que futuro aguardava por eles? Laura respirou fundo. O amor pode ser um abrigo, mas também pode ser uma armadilha. E diante de tantas revelações, ela se perguntava se ainda tinha uma saída. Laura estava paralisada, cercada pela energia crescente de... O olhar de Lucas revelava confusão, enquanto a noiva, com a expressão feroz, se aproximava mais. O café, que até então era um espaço seguro, agora fervilhava de tensão. "Você não sabe o que está fazendo!" A noiva gritou, a voz ecoando entre as paredes. "Lucas, você realmente acha que é quem você pensa que é?" A confusão aumentava à medida que Laura tentava entender.
o que significava tudo isso. Mas antes que pudesse processar, a porta do café se abriu com força, fazendo um estrondo, e um homem entrou. Seu semblante estava pálido, e seus olhos, arregalados de terror, buscavam algo ou alguém. Ele parou abruptamente ao ver a cena à frente. Laura! A voz dele tinha um tom desesperado. Você precisa ir embora. Agora! Ela o reconheceu. Era Pedro, seu irmão, que sempre havia sido superprotetor. Ele tinha a respiração ofegante e seu olhar era uma mistura de preocupação e pânico. O ambiente se tornava instável com a presença dele. Ela não pode ficar aqui, é perigoso. A tensão cresceu como um balão prestes a estourar. Todos os olhares se voltaram para Pedro. O que está acontecendo? Laura perguntou, sua voz balançando entre a raiva e a ansiedade. Há coisas que você não sabe sobre a família do Lucas. Você precisa entender. Eles estão armando uma coisa muito maior do que você imagina. Pedro respondeu, tentando segurá-la pelo braço. Eu não posso explicar agora, mas o tempo é curto. As palavras de Pedro cortaram como uma faca, deixando Laura sem saber o que fazer. Ela virou-se para Lucas, que agora parecia estar lutando contra uma tempestade de emoções. O choque em seu rosto refletia o dela. O que mais estava escondido? A noiva olhou entre os três, a raiva em seu rosto começando a dar lugar à confusão. O que você está dizendo? O que você sabe que nós não sabemos? Pedro respirou fundo como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Eu vi algo. Conversas que não deveriam acontecer, envolvendo o passado de Lucas. E o que a nossa família está realmente fazendo? Laura sentiu o corpo gelar. Pedro, o que você quer dizer? Que passado? O ar pesou entre eles. O café se tornou uma cena de incerteza, e por um momento só se ouvia o som nítido dos copos tilintando na mesa. Todos pareciam estar esperando a próxima frase que iria despedaçar o que restava de entendimento. Você precisa ir, Laura. Não é seguro ficar com ele. Eles podem te machucar. Pedro insistiu, sua voz tremendo. Antes que alguém pudesse falar mais, as luzes do café começaram a piscar. Um barulho estrondoso irrompeu do lado de fora, seguido por gritos abafados e pânico. A porta se abriu novamente e uma sombra parou na entrada. A figura coberta por um capuz lançou um olhar frio para todos. É hora de acabar com essa farsa. A voz era profunda e ameaçadora, reverberando no ar como um trovão. Laura teve um calafrio. O estranho avançou e o mundo ao redor parecia desmoronar. O que estava acontecendo? Quem era aquele? E por que ela estava no meio de uma tempestade que prometia desestruturar sua vida de uma maneira que ela jamais poderia imaginar? O café, que tinha sido um refúgio, transformou-se em um campo de batalha. Laura sentiu a pressão crescer, seu coração disparado. Ela olhou uma vez mais para Lucas e depois para Pedro, quem estava quase implorando que ela fugisse. Era uma escolha entre um amor perigoso e um mistério que poderia ter consequências fatais. Agora, tudo o que ela achava que conhecia virou pó. A pergunta ecoava em sua mente. O que mais estava escondido nessa teia de mentiras? Laura estava paralisada, cercada pela energia crescente de um conflito que prometia mudar tudo. O olhar de Lucas revelava confusão, enquanto a noiva com a expressão feroz se aproximava mais. O café, que até então era um espaço seguro, agora fervilhava de tensão. Você não sabe o que está fazendo, a noiva gritou.
a voz ecoando entre as paredes. Lucas, você realmente acha que é quem você pensa que é? A confusão aumentava à medida que Laura tentava entender o que significava tudo isso. Mas antes que pudesse processar, a porta do café se abriu com força, fazendo um estrondo, e um homem entrou. Seu semblante estava pálido, e seus olhos, arregalados de terror, buscavam algo ou alguém. Ele parou abruptamente ao ver a cena à frente. Laura! A voz dele tinha um tom desesperado. Você precisa ir embora, agora! Ela o reconheceu. Era Pedro, seu irmão, que sempre havia sido superprotetor. Ele tinha a respiração ofegante, e seu olhar era uma mistura de preocupação e pânico. O ambiente se tornava instável com a presença dele. Ela não pode ficar aqui. É perigoso. As palavras de Pedro cortaram como uma faca, deixando Laura sem saber o que fazer. Ela virou-se para Lucas, que agora parecia estar lutando contra uma tempestade de emoções. O choque em seu rosto refletia o dela. O que mais estava escondido? A noiva olhou entre os três, a raiva em seu rosto começando a dar lugar à confusão. O que você está dizendo? O que você sabe que nós não sabemos? Pedro respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Eu vi algo. Conversas que não deveriam acontecer, envolvendo o passado de Lucas e o que a nossa família está realmente fazendo. Laura sentiu o corpo gelar. Pedro, o que você quer dizer? Que passado? O ar pesou entre eles. O café se tornou uma cena de incerteza e, por um momento, só se ouvia o som nítido dos copos tilintando na mesa. Todos pareciam estar esperando a próxima frase que iria despedaçar o que restava de entendimento. Você precisa ir, Laura. Não é seguro ficar com ele. Eles podem te machucar, Pedro insistiu, sua voz tremendo. Antes que alguém pudesse falar mais, as luzes do café começaram a piscar. Um barulho estrondoso irrompeu do lado de fora, seguido por gritos abafados e pânico. A porta se abriu novamente e uma sombra parou na entrada. A figura coberta por um capuz lançou um olhar frio para todos. É hora de acabar com essa farsa. A voz era profunda e ameaçadora, reverberando no ar como um trovão. Laura teve um calafrio. O estranho avançou e o mundo ao redor parecia desmoronar. O que estava acontecendo? Quem era aquele? E por que ela estava no meio de uma tempestade que prometia desestruturar sua vida de uma maneira que ela jamais poderia imaginar? Então, para seu horror, o capuz se abaixou, revelando o rosto de uma mulher. Ela não era uma estranha. Era Ana, a melhor amiga de Laura, que havia desaparecido há meses. Com os olhos marejados, Ana soltou uma gargalhada amarga. Você realmente achava que podia fugir? Do que realmente está acontecendo? A verdade está mais perto do que você imagina. Laura estava perplexa. Ana, o que você está fazendo aqui? O que você sabe? Eu sei mais do que você. E se você acha que o seu amor por Lucas é a resposta, você está muito enganada. Ela olhou para Lucas e seu olhar se transformou, como se fizesse parte de algo muito maior, mais obscuro. Eu estou aqui para salvar você e para revelar quem Lucas realmente é. Uma onda de confusão e medo tomou conta de Laura. O que você quer dizer com isso? Ele é mais do que um simples irmão. Ele sabe tudo sobre o que aconteceu com minha família e com a sua. Ana sussurrou, e a revelação pendia no ar como um peso insuportável. Laura sentiu o chão se abrir sob seus pés. As peças começavam a se encaixar em um quebra-cabeça que ela não queria ver. O amor que sentia poderia ser a sua expectativa a derrubá-la.
epicentro de segredos de famílias, dilemas mal resolvidos, Laura teve um aperto no coração. O passado de Lucas não era apenas uma sombra. Agora parecia uma tempestade, prestes a devorar tudo e todos ao seu redor. E, no meio disso tudo, o que restava do amor verdadeiro? A profunda dúvida se instalou dentro dela, como um veneno lentamente se espalhando. O que ela iria escolher? Ficar e enfrentar as verdades que poderiam destruí-la ou fugir e deixar tudo para trás? A porta do café balançou, e com um olhar tomado de incerteza, ela percebeu que a verdadeira batalha apenas estava começando. Laura estava paralisada, cercada pela energia crescente de um conflito que prometia mudar tudo. O olhar de Lucas revelava confusão, enquanto a noiva, com a expressão feroz, se aproximava mais. O café, que até então era um espaço seguro, agora fervilhava de tensão. Você não sabe o que está fazendo, a noiva gritou, a voz ecoando entre as paredes. Lucas, você realmente acha que é quem você pensa que é? A confusão aumentava à medida que Laura tentava entender o que significava tudo isso. Mas antes que pudesse processar, a porta do café se abriu com força, fazendo um estrondo, e um homem entrou. Seu semblante estava pálido e seus olhos, arregalados de terror, buscavam algo ou alguém. Ele parou abruptamente ao ver a cena à frente. Laura! A voz dele tinha um tom desesperado. Você precisa ir embora, agora! Ela o reconheceu. Era Pedro, seu irmão, que sempre havia sido superprotetor. Ele tinha a respiração ofegante. E seu olhar era uma mistura de preocupação e pânico. O ambiente se tornava instável com a presença dele. Ela não pode ficar aqui. É perigoso. As palavras de Pedro cortaram como uma faca, deixando Laura sem saber o que fazer. Ela virou-se para Lucas, que agora parecia estar lutando contra uma tempestade de emoções. O choque em seu rosto refletia o dela. O que mais estava escondido? A noiva olhou entre os três, a raiva em seu rosto começando a dar lugar à confusão. O que você está dizendo? O que você sabe que nós não sabemos? Pedro respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Eu vi algo. Conversas que não deveriam acontecer, envolvendo o passado de Lucas. E o que a nossa família está realmente fazendo? A expressão de Laura mudou. Pedro, o que você quer dizer? Que passado? O ar pesou entre eles como se uma tempestade estivesse prestes a irromper. Todos os olhares se fixaram em Pedro, que hesitou, buscando as palavras certas. Foi então que o estranho, a mulher encapuzada, deu um passo à frente. Vocês não entendem, certo? Sua voz era grave e imponente. O que está acontecendo aqui é muito maior do que vocês imaginam. Laura sentiu uma onda de pânico. Quem é você? Perguntou, a voz trêmula. Ela percebeu que seus dedos se contraíam involuntariamente na mesa do café. A mulher se desenrolou das sombras, revelando não apenas seu rosto conhecido, mas também um olhar que transparecia dor e determinação. Ana, ela respondeu, a amiga desaparecida de Laura. Estou aqui para alertá-los sobre o que está prestes a acontecer. Diante do nome familiar, o clima no café gelou. A noiva cinematográfica, antes tão determinada, agora parecia confusa. Isso é um pesadelo? Um pesadelo muito real, respondeu Ana, avançando com firmeza. Lucas não é só um romântico perdido. Ele faz parte de algo que pode nos arruinar a todos. Como você se atreve a insinuar isso? A noiva disparou, o rosto em um mar de emoções conflitantes. Você está louca? Mas Ana não recuou. Eu vi, eu ouvi.
A mesma noite em que você desapareceu, havia planos sombrios sendo discutidos. E Lucas estava no meio disso. Ele sabe mais do que está dizendo. Laura sentiu seu coração disparar, um misto de amor e desespero. Lucas, isso é verdade? A pergunta quase saiu como um sussurro. Lucas estava em choque, sua expressão mudando para uma realidade que começava a desmoronar. Eu não sei do que você está falando, ele gaguejou, mas a incerteza em seu olhar não combinava com suas palavras. Os murmúrios da multidão ao redor começaram a ecoar. As pessoas olhavam, emocionadas, e Laura percebeu que estavam rodeados. O café, que antes era um santuário, agora respirava hostilidade. Ela não sabia quem confiar. Laura, por favor, Pedro implorou. Você precisa ir agora. As coisas vão ficar perigosas. Antes que eles pudessem responder, a porta do café se abriu com um estrondo que fez todos pensarem que o mundo estava acabando. Um grupo de homens entrou, com expressões conhecidas. Eram membros da família do noivo. A tensão no ar era palpável e o coração de Laura disparou enquanto todos a olhavam. Há algo que precisamos discutir, um deles disse, o tom sombrio. E queremos que Lucas esteja presente. A sala tremeu com a gravidade da situação. As palavras pairavam no ar, como uma lâmina afiada prestes a cortar. Laura olhou ao redor, perdida em um labirinto de mentiras e segredos entrelaçados. O que mais estava oculto? O amor que sentia poderia se transformar no pesadelo que todos temiam? Uma pergunta cavada em sua mente. Em quem ela realmente poderia confiar? A tempestade se aproximava, e a resposta parecia distante, como um sonho que ela estava prestes a esquecer. O grupo de homens entrou no café como um vendaval. Laura sentiu o coração disparar ao ver os rostos conhecidos, mas estava tão perdida que não conseguiu processar. Todos estavam ali, cercando o espaço, exalando uma tensão palpável. Lucas olhou e, por um milésimo de segundo, pareceu reconhecer alguém. O clima esquentou, os olhares estavam fixos. Há algo que precisamos discutir, um dos homens disse, seu tom sombrio cortando a conversa. E queremos que Lucas esteja presente. Os murmúrios da multidão aumentaram. A noiva estava pálida, mas a determinação em seu olhar não se dissipou. Do que vocês estão falando? Foi nesse momento que Ana, mais visivelmente nervosa, deu um passo à frente. Vocês não têm ideia do que estão se metendo. Esse não é um jogo. Os homens se entreolharam e o mais alto deles, com um ar de autoridade, cruzou os braços. O que você sabe, Ana? Laura sentiu como se estivesse em um filme de terror. Sua mente lutava para compreender. E Lucas? Ele estava agora indefinido. Sua expressão confusa, mas segura. E você não pode esconder isso deles, Lucas. Ana insistiu, seu olhar fixo no rapaz. A verdade precisa vir à tona. A tensão aumentava como um fio prestes a arrebentar. Que verdade? Laura finalmente se interpôs, a voz tremendo, mas cheia de determinação. Se há algo que precisa ser falado, quero saber. Shhh! Laura, não! Pedro sussurrou, tentando puxá-la para longe. Mas ela não se deixou intimidar. Ela precisa saber! Gritou Ana, quase em desespero. Nós vimos, nós sabemos! E então, como se o mundo estivesse conspirando contra ela, tudo desmoronou. Um dos homens se aproximou, seu olhar sereno, mas inquietante. Ele começou a falar, e as palavras saíam pesadas. Lucas não é só um irmão. Ele é a peça central em algo que já está em movimento. E você está no meio disso. Do que você está falando? Laura estava às portas do colapso emocional. Laura, disse ele, os olhos fixos, a sua família, a família de Lucas,
Estão todos ligados a algo que se estende por gerações. Todos estão envolvidos na mesma trama. Uma onda de pânico atravessou Laura. Como assim? Sua voz agora era um eco distante, quase irreconhecível. Seu pai, o pai dele, eles tomaram decisões há muito tempo que afetaram nossas vidas. E você, Laura, você é o elo que une tudo. A voz continuava cortante, como um fio de navalha. Laura sentiu uma dor aguda no peito. Não pode ser, meu pai nunca faria isso. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Será que você realmente conhecia sua família? O homem, como uma serpente, continuou. E se eu te dissesse que você é a última peça que falta para resolver um quebra-cabeça mortal? Você não é só a noiva do noivo, você é herdeira. Um silêncio denso tomou conta do café. Todos estavam petrificados. Era como se um vendaval tivesse passado, levando consigo o ar, a fé, até os sonhos de Laura. Os corações estavam acelerados, a verdade ganhando forma, revelando um labirinto de traições e segredos. Não, isso não é possível. Laura sussurrou, a cabeça girando. Ela estava começando a entender que o amor que sentia por Lucas podia ser uma armadilha, uma peça de um jogo que nunca escolhendo jogar. Enquanto o clima ficava mais tenso, outra explosão de dor ressoou nas palavras do homem. Se você não escolher de que lado ficar, Laura, toda a sua vida e a de Lucas estarão em risco. O choque imobilizou todos. Qual seria o preço de seguir os sentimentos? A verdade agora era um peso esmagador, e Laura percebeu que a tempestade não era mais uma opção. Ela estava no olho do furacão, cercada por segredos que poderiam destruí-la. E com essa revelação, tudo o que pensava saber sobre amor e família desmoronou. Laura olhou para Lucas e, ao encontrar seus olhos, percebeu que a linha entre amor e traição estava mais tênue do que nunca. O que ela realmente escolheria? O que essa decisão significaria não só para o presente, mas para toda a continuidade de suas vidas? As perguntas ecoavam sem resposta, e o café tornou-se o cenário de uma tempestade que prometia desmoronar tudo. Laura olhou fixamente para Lucas, seus olhos pedindo respostas. Mas antes que ele pudesse falar, um dos homens mais velhos, com um olhar severo, interrompeu. Você não sabe o que está acontecendo aqui, Laura. Você é a última peça em um jogo muito antigo. Do que você está falando? Gritou Laura, o coração na garganta. Os segredos da sua família e da família de Lucas, eles estão entrelaçados. É hora de você descobrir a verdade. Ele pausou, seu olhar se intensificando. Você precisa saber quem Lucas realmente é. A tensão no ar era cortante. Todos pareciam conter a respiração, esperando pela próxima revelação. Ele não é só um irmão perdido. Ele é... Mas antes que o homem pudesse terminar a frase, a porta do café se abriu novamente, desta vez de forma abrupta. 3 homens armados entraram e o clima mudou instantaneamente. O som dos passos era pesado e a atmosfera se encheu de pânico. É hora de ir, Laura. Agora! Berraram eles, avançando em direção a ela. O olhar de Lucas se transformou em desespero. Laura, não! Fique aqui! Ele deu um passo à frente, como se quisesse protegê-la. Mas a confusão tomou conta. O que está acontecendo? Quem são eles? A voz de Laura ecoou, misturando medo e indignação. São da família do noivo, Ana sussurrou, o olhar fixo nos novos intrusos. Eles não vão parar por nada para manter os segredos. Vestida de branco, a noiva deu um passo para trás. Hesitante. O que você quer? Deixe ela em paz. Um dos homens armados olhou diretamente para ela. Você não entende. A verdade precisa ser revelada. E você é parte dela.
Os olhares se cruzaram em um instante de silêncio carregado. Era como se a realidade estivesse se desintegrando. Chega! A verdade não pode ser escondida mais! Gritou o mais alto dos intrusos, apontando para Lucas. Você está prestes a descobrir o que realmente deixará todos vocês devastados. Afinal, você é... Sua voz se atreveu a subir, como um trovão, um traidor disfarçado. As palavras caíram como uma bomba. Laura mal pôde compreender. Lucas, o que isso significa? Lucas arregalou os olhos, uma expressão de choque estampada em seu rosto. Não, não é isso que você pensa. Você não pode mais se esconder na mentira. O homem insistiu, avançando. Todos sabem que você está envolvido. Nós temos provas. Provas? A voz de Laura tremeu. Ela sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. O tempo pareceu parar e o café ficou paralisado. Ninguém se atreveu a respirar. Trash Talk. Você é o filho do rival da família mais poderosa de São Vicente. O homem gritou, finalmente revelando que estava prestes a explodir. Todo esse tempo você se fez passar por alguém comum, mas agora a verdade veio à tona. Você está em uma batalha que não pode vencer. Lucas ficou em choque. Laura olhou para ele, confusa e despedaçada. Lucas, isso é verdade? Ela sussurrou, presa entre a descrença e uma verdade insuportável. Ele começou a balançar a cabeça, mas a vida se esvaía de sua voz. Não, você não pode acreditar! Ele implorou, mas Laura já estava cheia de dúvidas. Tudo parecia um grande teatro, e ela era protagonista em um drama sombrio. Mas antes que ela pudesse absorver todas as informações, um dos homens armados atirou para o chão. Uma explosão ensurdecedora que ecoou pelo café. Vão se calar todos vocês. Os homens firmaram-se mais, como se a cena daquele dia os seguisse. Todos começaram a gritar, mas a mente de Laura estava em um frenesi. Os pensamentos giravam como um tornado. Quem era Lucas realmente? E por que tudo isso estava acontecendo? O pânico encheu o ambiente, e os rostos eram um emaranhado de medo. Laura olhava para Lucas. Uma mistura de amor e traição a consumia. No meio de toda a confusão, um grito cortou o ar. Você não pode jogar com as vidas das pessoas. Era a noiva, agora com raiva e dor na voz. Se você não disser a verdade, todos nós iremos morrer. A atmosfera estava prestes a mudar. Laura sentiu que a vida dela, todas as suas esperanças e sonhos, estavam prestes a se quebrar em pedaços. O que mais estava escondido atrás daquela fachada de amor e segredos? O que viria a seguir? Enquanto o caos se desenrolava, ela se perguntava se ainda era possível escapar desse pesadelo. Havia segredos mais profundos do que poderia imaginar. A verdade estava prestes a ser revelada, e seria devastadora. Laura olhava para Lucas em estado de choque. Um traidor disfarçado? A ideia do que estava acontecendo parecia dançar na sua mente, confusa e descontrolada. O coração dela batia rápido e o ambiente ao redor começava a girar. O medo e a incerteza a assaltaram. A pressão aumentava e ela mal conseguia pensar. Laura, não! Lucas gritou, dando um passo à frente. Seus olhos transmitiam pânico. Nada disso é verdade! Eu sou quem você conhece! Mas as palavras pareciam vazias agora. Era como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. O olhar dela, um misto de amor e dúvida, refletia uma dor que crescia dentro dela. Silêncio, homem! Quebrando o clima pesado.
Lucas, você tem uma decisão a tomar. Ou se alinha com nós, ou você sofrerá as consequências. Antes que Lucas pudesse responder, a porta do café se abriu de forma abrupta e uma mulher entrou. Era Tânia, a mãe de Laura. O cabelo bagunçado, a expressão de desespero. Laura! Ela gritou, olhos arregalados. O que você está fazendo aqui? Você precisa vir comigo agora! O tempo pareceu congelar. Laura olhou para sua mãe, confusa. Mãe, o que está acontecendo? Não há tempo para explicações. Agarrou o braço de Laura, tentando puxá-la para fora. Mas Ana interrompeu, levantando a mão. Tânia, você não pode levá-la. Ela precisa conhecer a verdade. Lucas parecia perdido entre a mãe e Laura, como um barco à deriva. E então, a mulher que havia entrado, a mãe de Laura, olhou para ele. Havia um reconhecimento. Lucas, você é o filho de Marcos. As palavras cortaram o ar como uma faca. O murmúrio da multidão aumentou. Todos se viraram, as expressões mudando de dúvida para incredulidade. Laura olhou de volta para Lucas, o choque estampado no rosto dele. Do que você está falando? A verdade é que... Tânia hesitou, a voz tremendo. Você e Lucas não são apenas envolvidos por amor. Seus destinos estão entrelaçados de uma maneira que nem vocês dois podem imaginar. Uma súbita explosão de possibilidades tomou conta de Laura. Como assim? Sua voz era apenas um sussurro. Tudo isso, todos nós, somos parte de uma disputa entre as famílias. Tânia continuou, a voz embargada. Marcos e seu pai, eles se enfrentaram há anos. E agora com você e Lucas, isso se intensificou. Vocês são herdeiros de legados que nunca desejamos. A revelação pairou no ar. O pânico cresceu na sala. Herdeiros? Laura repetiu, a voz falhando. O aperto no peito se intensificou. A ideia de que todo aquele amor e suas decisões tinham raízes em rivalidades antigas a deixou tonta. Ana avançou. Precisamos agir. Eles não querem que você saiba o que está acontecendo. Há coisas que podemos fazer para mudar isso. Os homens armados se aproximaram, interrompendo a conversa. Basta! O amor de vocês não importa mais. O que importa é o poder. E o tempo está se esgotando. Laura olhou para Lucas. Precisamos entender isso. O medo enchia seus olhos, mas havia também uma determinação emergente. Não posso sair assim. Quero saber a verdade. Nesse momento, tudo explodiu. Um barulho ensurdecedor veio de fora, e a porta do café foi arrombada. Homens em trajes escuros entraram, cada um empunhando armas, fazendo com que as pessoas gritissem e corressem. O caos estava em toda parte. Os homens que estavam com Tânia se viraram, prontos para a luta. Laura, paralisada, observou enquanto as famílias se envolviam em uma batalha desesperada. Os sons de gritos, tiros e o cheiro de pólvora preencheram o ambiente. E no meio do turbilhão, ela viu Lucas, cercado. Antes que pudesse gritar, algo inesperado se desenrolou. Um dos homens armados, ao se levantar para atacar, parou. Ele retirou a máscara, revelando um rosto que Laura reconheceria em qualquer lugar. Era Pedro, seu irmão. Pedro, o que você está fazendo? A confusão tomou conta dela novamente. Eu tive que me infiltrar. Eu não podia deixar que isso acontecesse, Laura. A voz dele tremia e lágrimas escorriam por seu rosto. Vocês não entendem. A verdade é mais perigosa do que imaginam. O mundo quase parou para Laura. Em um instante, ela viu a vida fluir entre aqueles que amava e aqueles que deveria temer.
Segredos, traições e um destino incerto estavam se entrelaçando de maneiras que ela nunca poderia ter previsto. Com Lucas ao seu lado e o pânico ainda reverberando em volta, Laura percebeu que precisava fazer uma escolha. Mas o que aquela escolha poderia significar? O amor, os laços familiares ou a verdade que era mais assustadora do que qualquer segredo revelado? O futuro dela e de Lucas estava na linha, e a tempestade que se formava ao redor apenas começava. Laura olhou para Lucas, em um misto de amor e desespero. O caos ao redor dela parecia um filme de ação, mas o que mais a atormentava eram as palavras que acabara de ouvir. O choque invadia cada fibra do seu ser. Lucas, você é o filho de Marcos? Sua voz mal saía, tremida. Os homens armados estavam prontos para partir para a ação, mas tudo ao redor parecia girar. Pedro estava ao lado dela, com um olhar cheio de ansiedade. O que você está fazendo, Laura? Você precisa sair daqui. A voz dele era alta, mas o que ele dizia não penetrava a mente dela. Por que ninguém me contou isso antes? O desespero cortou com uma intensidade que deixava sua cabeça pesada. A mulher que entrou, Tânia, agora encarava o filho com um olhar que transbordava a dor. Lucas, você não sabe o que isso significa. Não tem ideia do que sua família fez. E enquanto a tensão grudava no ar, um grito profundo soou do fundo do café. Chega! Era familiar, era noiva, agora rasgada entre raiva e tristeza. Se você não disser a verdade, todos aqui vão pagar. Laura virou-se confusa. O que você quer dizer com isso? Sua mente estava em frangalhos. O que mais estava oculto? Mas antes que qualquer um pudesse responder, o barulho da porta se destacou novamente. Causou um calafrio na espinha. Um grupo de pessoas entrou, cercando a entrada do café. Eram mais membros da família de Lucas, com rostos que Laura reconhecia em fotografias antigas. Mas no meio deles havia uma presença que quase fez seu coração parar. Uma mulher com um olhar tremendamente sombrio e que Laura conhecia muito bem. Lúcia! Laura sussurrou, a voz agora falhando. Lúcia era sua avó, uma mulher que havia saído da vida deles anos atrás, após desentendimentos familiares. A presença dela era como um espírito retorno para estragar o que sobrou. Você não deveria estar aqui, filha, Lúcia disse, a voz igualmente intensa. É tempo de encarar a verdade. Laura sentiu um desgosto crescente. A verdade... Sempre essa verdade. Eu só queria ser feliz. Felicidade não é uma opção quando há tanto em jogo. Lúcia respondeu com uma determinação que cortava. E em um movimento rápido, ela se virou para o grupo que acompanhava. Precisamos levar isso para casa. A hora da verdade chegou. Os homens armados que antes ameaçavam o lugar trocavam olhares, como se estivessem esperando por essa ordem. Não! Lucas gritou, mas a paralisação de sua voz era um grito de impotência. Laura, então, numa fração de segundo, decidiu que não deixaria isso acontecer. Pare! Ninguém vai levar Lucas a lugar nenhum. Ele não deve pagar pelos erros de outras pessoas. A coragem surgia de um lugar profundo que ela nem sabia que existia. Mas antes que pudesse completar a frase, a mulher que tinha entrado com Lúcia avançou e, em um movimento brusco, sua máscara caiu. Deixe meu filho em paz! Ela estava ofegante, o olhar fixo em Lucas. Conexões saltaram à mente de Laura. Mãe? A mulher era a mãe de Lucas, que todos acreditavam ter morrido em um acidente anos atrás. A sala inteira explodiu em confusão. Olhares de espanto, murmúrios, e o mundo parecia colapsar.
Você está viva! Lucas gritou, os olhos arregalados com lágrimas. Por que você nunca me procurou? A nossa história não acabou, meu amor, a mãe disse, seu tom carrancudo. Mas agora você precisa entender que nós não temos escolha. Eles precisam saber do seu passado, a verdade sobre você e sua herança. A revelação cortou como uma faca. Laura estava paralisada, sem palavras, seus pensamentos embaralhados. O que isso significava para eles? A verdade que ela estava buscando agora voltava com uma força avassaladora, como um tsunami. Então todos nós somos apenas peões nesse jogo? E antes que alguém pudesse responder, um estrondo necessitou da atenção de todos. O café estava sob ataque. A porta foi aberta com um estrondo, e lá estavam os responsáveis por toda a confusão, prontos para levar Lucas e todos os envolvidos. Laura respirou fundo, um nó na garganta. O amor por Lucas espreitava na escuridão, e diante dela estava uma tempestade. O que aconteceria agora? Se a verdade se tornasse conhecido, todos poderiam pagar um preço inimaginável. Laura, confia em mim! Lucas gritou. Mas tudo estava prestes a mudar novamente. A verdade devastadora estava a caminho de ser revelada. Mas desta vez, o que viria a seguir poderia acabar com todos, incluindo eles. Laura olhou para a confusão à sua volta. O caos tomado de gritos e confusão. Os homens armados cercavam a entrada, e o mundo parecia ruir sob seus pés. A presença de Lúcia, a mãe de Lucas, e de sua avó, Tânia, tornava tudo ainda mais real e aterrorizante. Laura, você precisa entender. Lúcia começou, mas um barulho forte interrompeu suas palavras. O tiro ecoou e o café parou por um instante. O pânico se instalou. Todos precisam ir embora agora! Lucas gritou, puxando a mão de Laura. Mas ela estava paralisada, presa entre o desejo de fugir e a vontade de saber a verdade. Não, eu não vou a lugar nenhum sem saber o que está acontecendo. Ana se interpôs. Laura, agora não é a hora de ser heroína. Precisamos sair. Mas seus olhos buscavam os de Lucas, uma expressão de entendimento silencioso flutuando entre eles. E enquanto a tensão aumentava, a multidão na sala ficou em silêncio, quando um homem mais velho avançou. Chega de brincadeiras! Ele apontou para Lucas. É hora de você finalmente assumir seu lugar. Meu lugar? O que isso significa? Lucas indagou. Seus lábios tremiam de medo. Laura sentiu suas mãos suarem. Vocês estão em perigo. O que você herdou vai afetar todos nós. É uma máfia maior do que imagina, e a sua família não hesitará em usar você para seus planos. Marcos, um dos homens que invadiram o café, parecia pronto para explodir. Não vamos deixar isso acontecer. Laura se pôs na frente de Lucas. O amor que sentia por ele estava prestes a ficar em jogo. Uma combinação de coragem e desespero crescia dentro dela. Se você realmente se importa com ele, saia. Esse não é seu lugar. Lúcia gritou, a fúria transparecendo na voz. Laura olhou para as pessoas ao seu redor. Todos tinham medo, um medo palpável que girava na atmosfera como um turbilhão. Mas antes que alguém pudesse falar novamente, um clarão luminoso invadiu o café. Um grupo de pessoas entrou e Laura não podia acreditar no que via. Eram amigos dela que vieram correr para protegê-la. A sensação de alívio não durou porque, a seguir, um grito desesperado cortou o ar. Laura, precisamos sair agora! Era Pedro, buscando a irmã em meio ao tumulto.
Laura olhou para ele e a intensidade de seus olhares se cruzou. Não posso simplesmente deixar tudo isso. Você não entende. A adrenalina pulsava em suas veias. Entendo que sua vida está em risco. Não é só sobre você. Pedro gritou e Lucas finalmente falou. Vamos, Laura, precisamos ir. A verdade vai ser revelada em um momento. Mas agora precisamos nos proteger. O clima ficou insuportável. Então que seja. Eu escolho ser parte disso. Laura declarou, seu olhar desafiador, enquanto enfrentava a sala. Eu não deixarei meu futuro nas mãos de outros. Eu escolho Lucas. Nesse instante, um verdadeiro clamor se formou. Os burburinhos enchiam o ar e os olhares se direcionaram para Lucas e Laura, ambos em pé, determinados. A verdade virá, mas não será fácil. Estamos juntos nisso. Não importa o que aconteça, disse Lucas, sua voz forte e clara em meio à tempestade em volta. E com isso um plano começou a tomar forma. Os amigos de Laura se juntaram a eles, formando um círculo de proteção. As famílias e os segredos que a cercavam estavam finalmente prontos para serem confrontados. O que havia sido sufocante tornava-se uma força unificadora. Laura sentiu uma fagulha de esperança. O amor verdadeiro não era só uma ilusão. Ela poderia lutar por isso. E mesmo que tudo parecesse desmoronar ao seu redor, ela sabia que tinha aliados. O futuro ainda era uma incógnita, mas os laços que formaram ali hoje eram mais fortes do que qualquer rivalidade ou segredo obscuro. Com um último olhar para Lucas, ela afirmou, estamos juntos, comece a luta! E a sala, antes caótica, agora pulsava com uma nova energia, a determinação de um amor verdadeiro. E agora? O que acontecerá a seguir? Como enfrentarão o que está por vir? Você precisa se inscrever agora no canal. Nenhum fã deve perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora, porque seu apoio alimenta nosso algoritmo e nos mantém vivos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que virá a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar sua força como parte dessa comunidade. Não espere nem mais um segundo.